O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Glória. segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és, então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: tu és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem tu és, afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que tu dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Misericórdia, a Rainha da Amazônia. Queremos saudar a todos os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pela Rede Mundial de Computadores, através dos mesmos e dos celulares. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade aqui na casa da Mãe de Deus. Caríssimos, a primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, ele nos alerta contra aqueles que dentre os cristãos querem introduzir ensinamentos errôneos, ensinamentos que são contrários à fé recebida pelos apóstolos e transmitida à igreja por eles. As verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por soberba, ou seja, por equívoco, por ignorância, ou mesmo, por que não dizer, por má fé. Sim, por má fé. O triste da heresia é que ela surge no meio de nós. Isso que é o mais triste. E mais triste ainda é que há entre nós aqueles que deixam de ouvir a voz da igreja, a voz da tradição apostólica, para seguir vozes errôneas e contrárias à fé. Só por negar aquilo que a igreja prega, tais pessoas já se apresentam como desqualificadas para pregar o Evangelho. Não deveria se dar nem ouvidos. Pelo contrário, se deveria até dizer: irmão, vamos voltar para o catecismo, você está errando feio. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Satanás. Você não está querendo seguir Jesus, mas seguir o mundo, ou as tuas próprias ideias. Tu estás sendo soberbo. Cuidado, que a soberba é o pecado dos anjos. Foi o pecado que arrastou Satanás e os seus às profundas do inferno. E o que a gente vê? Muitos incautos, porque não conhecem, porque não se esforçam também, não é? Tem gente que não quer se esforçar, não lê a Sagrada Escritura, não lê a vida dos santos, não lê os escritos dos santos padres, não lê os documentos da igreja.
Preguiça espiritual. E a preguiça é um dos 7 pecados capitais, cujo remédio é o trabalho. E aí o que acontece? Ainda abre a boca para dizer: sabe que você tem razão? Como? Você bateu a cabeça também? Como o ensinamento da igreja, que tem 2000 anos, cai por terra porque você escuta incautamente um equivocado, ou um soberbo intelectual e religioso, um que não quer fazer a vontade de Deus, mas a sua própria vontade, e que ainda ousa a se apossar da Sagrada Escritura para afirmar suas opiniões. Ainda tem mais tem essa ousadia. Tem essa ousadia. E você, em vez de usar a palavra para corrigi-lo, ainda vai aplaudir. Mas, padre, eu não sei. Não sabe por quê? Porque não vive a fé, porque não se alimenta da Eucaristia, o Cristo Palavra, o Cristo Pão, porque não lê a vida dos santos, porque não lê a doutrina da igreja, porque não a põe em prática. Por isso que São João diz hoje no Evangelho que está escrevendo isso para nós. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. E infelizmente, ao longo da história da igreja, nós tivemos muitos personagens, até da alta hierarquia, que, tomados pela soberba religiosa ou intelectual, ousaram atacar o ensinamento de Jesus e da igreja. Ontem mesmo nós comemoramos a proclamação do dogma da Theotokos, de Maria Santíssima como Mãe de Deus, que um arcebispo, Nestório, arcebispo da segunda maior diocese da época, Constantinopla, que os turcos chamam hoje de Istambul, que eles tomaram dos cristãos, eliminaram os cristãos e tomaram para si. Ele começou a ensinar que Maria não podia ser chamada mãe de Deus, só mãe do homem. E a decorrência desse ensinamento errôneo, que Jesus era 2 pessoas: Jesus, o homem, com a natureza humana, separado do Cristo, outra pessoa com natureza divina. Ora, se Jesus não se tornou, não assumiu a nossa humanidade, não se tornou gente como a gente, então, qual o sentido de comemorar o Natal? Qual o sentido da cruz? Qual o sentido da ressurreição? Então, ele não operou a obra da salvação. Se nós seguirmos o raciocínio errôneo de Nestório, vamos chegar a isto. E São Cirilo de Alexandria tomou a defesa da fé com os outros bispos reunidos em concílio, no ano 331, concílio convocado pelo Papa Celestino I. E o concílio seguiu o argumento, a defesa da fé apresentada por São Cirilo. Ora, se no Evangelho está dito que o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, logo Maria é a mãe do Verbo encarnado, ou seja, do Deus feito homem, Jesus Cristo. Aqui está o ensinamento dos apóstolos, aqui está o ensinamento da igreja. Jesus é uma só pessoa com 2 naturezas, humana e divina. E não 2 pessoas, cada uma com sua natureza, separadas. Nestório estava anulando a obra da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o pior, convidado pelo concílio a se retratar, não se retratou. Ficou obstinado na sua opinião herética e equivocada. Mas a igreja proclamou: Jesus é o Verbo encarnado, que pela vontade do Pai e pela ação do Espírito Santo foi gerado no seio da Virgem toda santa e pura, preservada pela soberana vontade divina desde a aurora dos séculos, para ser a mãe do Salvador. Salvador que nós vimos hoje ser anunciado por São João. São João Batista. E João Batista é inquirido pelos fariseus, que querem saber quem é ele, se ele é o Messias, se ele é o Cristo de Deus. E ele vai dizer que não,
que o Cristo já está no meio deles e eles o desconhecem. Por que isso? Porque os fariseus, eles queriam submeter Deus à vontade deles, aos planos deles, mas eles não queriam se submeter à vontade de Deus. Por isso que eles rejeitaram Jesus como Cristo. Eles vão negar que Jesus seja Cristo. Vão acusar de blasfêmia até. E nós vamos ver uma série de debates entre Jesus e os fariseus sobre essa questão. Infelizmente, ao longo da história da igreja, nós tivemos esse triste acontecimento. Vira e mexe, aparece equivocados que começam a pregar doutrinas contrárias ao ensinamento dos apóstolos. Graças a Deus, o Senhor suscita homens e mulheres que vivem a fé, que pregam e vivem a fé, que vivem a fé que pregam. E hoje nós estamos comemorando 2 grandes heróis da fé. São Basílio Magno, que por sinal vem de uma família que Nossa Senhora. Oh Jesus, quisera que todas as famílias cristãs fossem como a família de São Basílio. Olhe só, sua avó Macrina, a maior ou a velha, sofreu nas perseguições, foi quase mártir, quase morria, confessora da fé. Seu filho Basílio, o velho, e sua nora Emélia, era um casal piedoso, ou seja, que fazia a vontade de Deus com gosto, com prazer, e que gerou uma geração de filhos ínclitos, gloriosos na fé, a começar por São Basílio Magno, sem falar dos seus irmãos, Santa Macrina, a jovem ou a menor, São Gregório de Nissa e São Pedro de Sebaste. São Pedro de Sebaste, grandes luminares da fé. E sua avó tinha amizade com São Gregório de Cesareia, conhecido como o taumaturgo, ou seja, aquele que faz milagres. Instrumento poderosíssimo de Deus na pregação, na evangelização e na catequese. E ele, além disso, estudou com seu amigo São Gregório Nazianzeno. Nazianzeno? Deixa eu ver aqui o nome, porque é grego, né? Nazianzeno, isso mesmo. São Gregório Nazianzeno. Outro herói da fé. Então veja que estes homens que nós comemoramos hoje a memória se tornaram eles santos por viver o Evangelho e por pregar o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser pregado e vivido, vivido e pregado. Não pode ser uma coisa ou outra. E não tem desculpa de você dizer que é fraco, que tem muitas inclinações para o mal, que gosta do pecado. Minha gente, nós temos que reafirmar para o mundo: Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o menino que nos foi dado para a nossa salvação, é o Emanuel, o Deus conosco. Mas muitos não aceitam que Jesus seja o Cristo. Não aceitam. Exemplo, os muçulmanos não aceitam que você diga que Jesus é o Filho de Deus. Os ateus negam a divindade de Jesus. E a lista não terminaria. E se você apertar as seitas, que passam aí a madrugada nas TVs, nos rádios e na internet, pregando contra a fé da igreja, a fé recebida dos apóstolos, usando a própria Escritura. Ainda tem a ousadia de se dizer evangélico. Ora, se o Evangelho diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, por que tu não obedeces o Evangelho que tu dizes defender? O que é isso? Está lá, está escrito, é bíblico. Por que duvidas do ensinamento da igreja e segues aqueles que não caminham com Jesus? Gente, Jesus é a graça de Deus.
Mas a graça não dispensa a natureza, segundo Santo Tomás de Aquino. Quem é a natureza? O homem. Jesus fez 99%, mas ele deixou 1% para nós fazermos. O nosso 1% é nos nutrirmos da Eucaristia, do Cristo Palavra, do Cristo Pão, a cada domingo, a cada semana, de cada ano. De nós orarmos todos os dias, de nós fazermos exame de consciência cotidiano, de nós combatermos as más inclinações, de nós praticarmos as obras de misericórdia, de nós dominarmos os 7 pecados capitais ou as paixões desordenadas, de nós praticarmos as 14 obras de misericórdia, de nós lermos a doutrina da igreja, o catecismo, a vida dos santos, de nós lermos os escritos dos santos padres. Nós temos que fazer a nossa parte, meu povo. Senão, como é que nós vamos dar razão da nossa fé? Pergunte se São Basílio e os seus irmãos cairiam na lábia dos falsos profetas. Claro que eles não cairiam. Por quê? Nutridos no Cristo Palavra e no Cristo Pão. E unidos à igreja. Não é à toa que é uma pleiade de defensores da fé. São Cirilo de Alexandria, São Gregório de Nissa, São Basílio Magno, São João Crisóstomo. São tesouros da igreja que nós devemos valorizar, que nós devemos ler e aprofundar. Meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos que Deus ajuda a quem se ajuda. Então vamos como João Batista e como os ínclitos heróis da fé que hoje nós comemoramos, Basílio e Gregório, proclamar que Jesus é o Cristo de Deus. Vamos todos juntos dizer: Jesus é o Cristo de Jesus é o Cristo de Deus. Jesus é o Cristo de Deus. O povo lá de casa não ouviu vocês, só ouviu o padre e o comentarista. Eu não ouvi. Quem é Jesus? E ele veio para quê? Para o carnaval? Para a salvação de quem? A nossa. Jesus Cristo veio para quê? De quem? A nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.